Estamos numa série intitulada Identidade do Reino, certo? Nós estamos nessa série porque Deus falou ao nosso coração, Deus tem nos mostrado que a transformação da nossa nação, a transformação do Brasil, passa também pela transformação da igreja. E que chegou a hora da igreja assumir a sua verdadeira identidade no reino de Deus. Nós vimos nas duas primeiras mensagens, claramente, que nós somos cidadãos do reino de Deus. E que nós somos estrangeiros nessa terra. Ok? Como cidadãos do reino de Deus, Deus tem um propósito definido para nós. Deus tem um propósito para a igreja nessa terra. Na primeira mensagem eu falei sobre a identidade do adorador. Na segunda eu falei sobre a identidade do embaixador. E depois eu mostrei como as duas estavam relacionadas. No final da mensagem do domingo passado eu mostrei para vocês como Deus chama a igreja para subir até Ele em adoração e para descer e exercer autoridade nessa terra. Não é? O adorador e o embaixador. Hoje eu quero falar de uma terceira faceta dessa identidade. Eu quero falar sobre o servo. Tá bom? E eu quero te mostrar como a identidade do servo está relacionada ao propósito original de Deus para nós. Ok? Faz parte do propósito original de Deus ao criar o homem lá no Éden. E eu quero mostrar isso para você hoje respondendo a uma pergunta. Por que nós devemos servir? E eu quero te dar 3 respostas para essa pergunta, ok? Por que nós precisamos servir? Aqui estão as 3 respostas. Primeiro, nós devemos servir porque o rei do nosso reino é o maior dos servos. O rei do nosso reino é o maior dos servos. Número 2, nós devemos servir porque o serviço foi a maior das lições de Jesus para os discípulos. A maior lição que Jesus deu para os discípulos foi a lição de serviço. E 3, devemos servir porque o serviço é o estilo de vida do reino de Deus. Então, Jesus foi o maior servo, servir foi a maior lição que Jesus ensinou, e serviço é o estilo de vida do reino de Deus. Ok? Bom, agora eu quero me aprofundar com vocês em cada um desses tópicos. E no final eu quero fechar fazendo com vocês a mesma coisa que eu fiz semana passada. Mostrando como a identidade do servo se relaciona com a identidade do embaixador e também do adorador. Ok? Vamos lá então? Número 1. Por que devemos servir? 1. Devemos servir porque o rei do nosso reino é o maior dos servos. Quero te dar 2 textos, Marcos 10, 45 e Filipenses 2. Primeiro em Marcos. Marcos 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ok. Só que já está claro para nós que Jesus é servo. Ele veio para servir, porque ele é servo. Agora eu quero te levar a um entendimento mais profundo. Quero pedir para colocar o PowerPoint para mim. E eu vou lá para Filipenses 2, de 5 a 8. Só que aqui eu quero recorrer a algumas coisas do original para a gente entender algumas coisas melhor. Então eu vou jogar aqui Filipenses 2, de 5 a 8, como você tem na Bíblia NVI hoje, ok? Então vamos ler lá comigo, tá ok? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, veja que eu grifei a expressão sendo Deus, tá certo? Porque eu quero explicá-la para você, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e existindo na forma de servo. Também grifei a palavra forma, vou explicar para você depois. Tornando-se semelhante aos homens e encontrando-se novamente em forma humana, também palavra forma grifada,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ok, eu grifei aqui 3 palavras, pode passar o slide. E eu vou jogá-las aqui agora para vocês, para mostrar para vocês o que essas palavras significam, tá bom? Primeiro, a expressão sendo Deus. Você sabe que a Bíblia, ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando Paulo escreve esse versículo, escrevendo em grego, ele usa a palavra huparken, que é essa palavra que você está vendo escrita no telão, huparken. O que ela significa? A palavra huparken, ela define a essência de algo que nunca pode mudar. Huparken é uma essência imutável, ok? Por exemplo, eu sou um ser humano. Eu nunca vou ser um cachorro. Por quê? Porque eu nasci ser humano. Essa é a minha essência, ok? Nada pode mudar isso. Eu sou macho. Eu sou homem, eu nasci homem. Deus me fez macho. Isso é huparken. Isso é uma essência imutável. Isso não pode ser mudado. Tá ok? Então, quando Paulo usa a palavra huparken para falar que Jesus era Deus, né, se relacionando a Jesus, ele está dizendo, em outras palavras, que Jesus é essencialmente Deus. Tá bem? Tá bom? Então, tendo a essência imutável de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Agora, vamos para as 2 palavras traduzidas na nossa Bíblia como forma, ok? As palavras traduzidas como forma na nossa Bíblia, na verdade, no grego, elas são palavras diferentes, ok? O grego tem mais de uma palavra para definir a palavra forma. E as 2 que Paulo usa aqui são as palavras morfe e a palavra esquema, ambas traduzidas no português como forma. Por que elas são diferentes? Porque a palavra morfe, ela se relaciona a uma forma que não pode ser alterada. Enquanto que a palavra esquema, ela fala de uma forma que ela é temporária. Ela fala de uma forma que pode se amoldar a algo que se adequa a algum molde ou situação, ok? Então, qualquer coisa que se adapta a um molde, ele é um esquema, é uma forma temporária. Quantos estão entendendo? Sabe o que é bom para você entender isso? Lembra daquela massinha que as crianças brincam? Pois é, aquilo ali no grego é esquema, ou seja, ela assume vários esquemas diferentes. Tá certo? Uma outra maneira de você entender isso é o seguinte, com essas 2 palavras. Você é ser humano, ok? Essa é a sua morfe. Isso não pode ser alterado, é sua morfe. Mas como ser humano, você se apresenta em vários esquemas diferentes. Várias formas diferentes. Por exemplo, a forma como você vem para o culto é diferente da forma como você vai para uma praia. Sim ou não? É. Então você tem um tipo de roupa para vir para a igreja, né? Mas quando você vai para o clube ou para a praia, você vai usar um outro tipo de roupa. Isso é um outro esquema. Mas se você for, por exemplo, para uma formatura, aí é outro esquema. Está entendendo? Se você vai visitar um amigo, é outro esquema. Então você tem a mesma morfe, mas você assume esquemas diferentes. Tá bom? Agora olha só como Paulo usa isso. Quando Paulo fala que Jesus estava existindo na forma de servo, ele usa a palavra morfe. Olha só que interessante. A palavra morfe é uma forma que não pode ser alterada. Então Paulo está nos mostrando aqui, na verdade, que a forma imutável de Jesus é a forma de servo. Então Jesus não se tornou servo para vir à terra. Essa é a essência de Jesus desde a eternidade. Desde a eternidade Jesus tem a essência de servo. Por isso ele é a pessoa da Trindade que foi escolhida para vir à terra. Porque esse era o esquema que Deus precisava assumir aqui na terra. Quantos entenderam isso? Não é tremendo, irmãos?
Então a palavra forma de servo é a palavra morfe, mas a palavra em forma humana, Paulo usa a palavra esquema, que significa o quê? Que aquela forma que Jesus estava aqui na terra era uma forma temporária. Assim como nós, também hoje, apesar de sermos humanos, a forma que nós temos hoje, ela é um esquema. O nosso corpo é pó. Um dia nós teremos uma morfe, uma forma definitiva, um corpo glorificado. Amém? Então, forma de servo é a palavra morfe. Forma humana é a palavra esquema. Então, Jesus, ele sempre será homem. Uma vez que ele escolheu se tornar homem, ele sempre será homem na sua morfe. Mas ele não está mais no esquema que nós encontramos hoje. O corpo de Jesus já foi glorificado. Ele tem outro corpo, um corpo sobrenatural, um corpo espiritual. Quem está entendendo isso? Então, para explicar para vocês esse versículo, nós vamos ler ele de novo, substituindo as palavras que eu expliquei para vocês, sendo Deus, e as palavras formas substituídas pelos originais, nos sentidos originais do texto, tá bom? Tem ela lá no PowerPoint. Se tiver, coloca, por favor. O texto fica assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que tendo a essência imutável de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e, existindo em sua forma eterna de servo, tornou-se semelhante aos homens. E tendo-se apresentado ao mundo em forma humana temporária, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ler desse jeito muda tudo, não muda, irmãos? Sim ou não? Olha que tremendo. Fica claro para nós que a forma temporária de Jesus era um corpo humano. Mas a forma imutável de Jesus é a sua essência de servo. Pergunta: o que nos faz parecidos com Jesus? Deixa eu te explicar algo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um só com Deus, certo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Então a nossa morfe de nova criatura é o espírito de servo. Quem pegou? A nossa morfe, a nossa essência de nova criatura é o espírito de servo. E aqui nesse versículo, Paulo está falando que nós temos que ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos assumir a nossa identidade de servos. Por quê? Porque o nosso rei é o maior dos servos. E é isso que nos faz parecidos com Jesus. Essa é a nossa identidade de nova criatura. Nós somos servos. E nós fomos chamados para nos esvaziar de nós mesmos e servir as pessoas. Lembre-se que nós estamos respondendo a pergunta: por que devemos servir? E a primeira resposta é: porque o nosso rei é o maior dos servos. O nosso rei é também um servo. E se ele é o nosso exemplo, o nosso referencial, então servir deve ser uma prioridade máxima para nós. Quantos estão comigo? Como cidadãos do reino, nós precisamos assumir a nossa identidade de servos, a nossa morfe de nova criatura. O pecado e o sistema do mundo tirou isso do homem. Tirou o homem do propósito de Deus. Transformou esse homem em um ser que busca só coisas materiais. Mas nós temos que saber que a nossa morfe de nova criatura é a forma de um servo. Um servo do reino de Deus. Então, assim como Jesus deixou o céu para nos servir na terra, nós também precisamos sair para servir as pessoas. Servir a família de Deus e servir o mundo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, aqui vai o segundo para vocês. Nós devemos servir porque o serviço
é a maior das lições de Jesus. Quero te levar para João 13, versículos 13 e 14. Aqui é o final daquele episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos, ok? Vocês conhecem. Que, aliás, é o tema do card de divulgação do culto de hoje, né? Para quem viu, é a cena de Jesus derramando a água para lavar os pés dos discípulos. Está lá em versículo, João 13, 13. Vamos lá. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu quero te lembrar que essa foi a última lição de discipulado que Jesus deu para os discípulos. A última lição e a mais importante de todas para os discípulos de Jesus foi a lição do serviço. Jesus deu a última lição para ensiná-los a servir. Mas Jesus não ensinou que nós devíamos servi-lo diretamente. Você não vê Jesus dizendo, olha, assim como eu lavei os pés de vocês, agora vocês devem lavar os meus pés. Jesus chama eles, depois daquela cena que nós conhecemos, famosa, de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, chama eles e diz, pessoal, agora chega todo mundo aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão comigo há 3 anos e meio. Chegou a hora da lição master de discipulado. Estão prontos para a lição? Eis a lição. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Porque nós servimos a Deus servindo ao homem. Ninguém serve a Deus diretamente. Nós só servimos a Deus quando estamos servindo alguém. Bem, sabe como nós definimos a missão dessa igreja? Nós passamos todos os dias um vídeo no início do culto. Quem já viu esse vídeo? Você presta atenção nele? Todos aqui sabem quais são os 8 passos da missão da nossa igreja? Deixa eu lembrar vocês. São 8 palavrinhas muito importantes para nós aqui. Ok? Falei sobre isso hoje na sala Start lá embaixo. Salvar, conectar, curar, libertar, edificar, equipar ou treinar, servir e expandir. 8 palavras muito importantes para nós aqui. Porque é assim que eu defino a missão da nossa igreja local. Escute, nós queremos que todos os membros da igreja sejam curados e libertos, edificados e treinados para uma coisa, para servir. Deixa eu repetir isso. Nós queremos que todos os membros da igreja sejam curados e libertos, edificados e equipados para servir, para que o reino de Deus possa expandir. O alvo final é ver todos servindo e contribuindo com a expansão do reino de Deus. Nós sabemos que a missão da igreja no mundo é fazer discípulos, certo? É a missão que Jesus deu para a igreja. Mas escute, servir é a nossa essência. Essa é a maneira como nós fazemos as coisas no reino de Deus, servindo. Preste atenção, nós não servimos as pessoas porque as pessoas merecem. Nós não servimos as pessoas porque elas vão se converter. Nós servimos porque essa é a nossa essência. Nós servimos por identidade. Nós servimos porque entendemos que essa é a nossa função como cidadãos do reino dos céus. Então, mesmo quando não estamos querendo, nós servimos. Porque estamos representando Deus nessa terra. Quantos dizem amém? Então, número 1, nós servimos porque o nosso rei também serve. Ele é o maior dos servos. Segundo, nós servimos porque essa foi a lição mais importante de Jesus para os seus discípulos. E agora que vai número 3 para você. Nós servimos porque o serviço é o estilo de vida
do reino de Deus. Deixe-me te dar aqui alguns textos importantes aqui sobre isso, para você entender. Primeiro, Marcos 9:35, ok? Marcos 9:35 diz assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Diga, servo de todos. Ok. 1 Coríntios 4, versículo 1. 1 Coríntios 4, 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Aqui é Paulo falando que ele gostaria de ser considerado um servo de Cristo. E por último, Apocalipse 1:6. É o que Deus está falando de nós aqui, tá bom? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Bom, deixe-me definir algo para vocês aqui. Deus não quer que você seja apenas informado. Deus quer que você seja envolvido. Deus quer que você seja informado e envolvido. Você não acha que é uma honra trabalhar para Deus? Então, você precisa saber disso. Deus quer que você seja mais do que informado sobre o reino. Ele quer que você seja envolvido nas coisas do reino. Irmão, servir a Deus é muito empolgante. É interessante, sabe aquelas histórias da Bíblia que a gente lê, que a gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas na terra através de vida de muitas pessoas? Aí você para pensar, você vai, por exemplo, lá para o livro de Tiago e vê Tiago dizendo assim que Elias era um homem como nós. Ou seja, eu também tenho a oportunidade de participar de uma história dessas, como aquela que eu li na Bíblia. Você tem a oportunidade de participar de uma história igual a essas que você lê na Bíblia. Isso não é empolgante? Saber que o Espírito Santo pode te usar e Ele quer te usar para escrever uma história. Olha, assim que você se converteu e se tornou um cidadão do reino dos céus, você faz parte da força-tarefa de Deus. E Deus quer usar você. Você se tornou um trabalhador do reino. Não fique surpreso de ouvir que Deus quer você envolvido no reino. Deixa-me te dizer algo. Qualquer pessoa que começa a crescer, qualquer pessoa que passa do leite espiritual para a comida sólida, todos aqueles que começam a buscar a Deus mais profundamente, todos esses são inevitavelmente dirigidos pelo Espírito Santo para trabalhar para Deus. Não tem como fugir disso. É assim que o reino de Deus funciona. Nós começamos no reino de Deus como interessados, mas nós terminamos como trabalhadores. Então saiba disso. Olha, quando Deus te coloca, por exemplo, numa sala de aula para aprender alguma coisa, qualquer coisa, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você ousar pedir ao Espírito Santo que Ele te mostre como você pode servir a Deus, pode ter certeza, Deus vai te mostrar. Se você realmente quiser usar a sua vida para trazer honra, para trazer glória a Deus, através do serviço, ore e peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar. Ele vai te dar oportunidades, vai te apontar caminhos. Não é à toa que Deus permitiu que você soubesse tudo que você sabe. Não foi só para te informar, não foi só para te dar informação, é porque Ele quer que você esteja envolvido no reino de Deus. Ele quer usar o seu conhecimento, Ele quer usar as suas habilidades, Ele quer usar tudo que você tem, os seus dons. Tudo isso foi dado para você por Deus. E Deus te deu isso por um propósito específico. E isso tem a ver com aquilo que Deus tem na sua vida. Isso tem a ver com o reino de Deus. Deus quer você trabalhando para Ele. Quem está entendendo isso? Fala um amém bem forte.
Deixa eu te falar uma coisa interessante. Não sei se você já pensou nisso. Sabia que muitas vezes o que estraga os crentes é o nosso conceito de céu? Sim. Olha, se o seu conceito de céu é uma aposentadoria eterna, onde não há trabalho, você está tão enganado quanto o povo de Israel quando saiu do Egito para ir para Canaã. Quando eles saíram do Egito, eles pensaram assim: quando nós atravessarmos aquele Jordão, aí nós vamos poder sentar e descansar um pouco. Eles faziam planos assim: eu vou chegar, vou armar uma rede em 2 palmeiras, vou comer umas uvas e vou ver o dia passar. Nós finalmente vamos aposentar. Ai. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que alguns crentes têm uma visão do céu mais ou menos assim? E é essa ideia de um descanso eterno que produz, muitas vezes, cristãos passivos. Cristãos que fogem do chamado de Deus para eles aqui na terra. Parece que o corpo ainda está aqui, mas a cabeça já está na aposentadoria eterna. Ele já imagina o céu como uma aposentadoria eterna. E deixa eu te dizer, irmãos, esse conceito é errado. Aliás, é um conceito que está totalmente fora daquilo que Deus é, fora da palavra de Deus. É um conceito contrário à maneira como o reino de Deus funciona. Porque se você pega a Bíblia para analisar, primeiro, vamos lá. O descanso, o 7º dia. O 7º dia, o dia do descanso, é a recompensa por 6 dias de trabalho duro. E a véspera de mais 6 dias de trabalho. Lembra da parábola dos talentos, que nós falamos em Pentecostes sobre ela? Na parábola dos talentos, quem administra bem, recebe mais para administrar. No Éden, Deus manda Adão guardar e cultivar o jardim. Tinha muito trabalho para fazer. Vamos além? No milênio, Jesus volta com a sua igreja, eu e você, para estabelecer o reino de Deus de forma definitiva na terra, certo? E o que Deus vai fazer? Ele vai nos colocar como administradores do seu reino aqui na terra. Está lá em Apocalipse 5:10. Agora eu vou ler para vocês. Ele nos coloca como reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus odeia preguiça. Deus odeia ociosidade. Deus ama o descanso, porque você merece ele. Mas Deus odeia a preguiça. Vê a diferença? Deixa eu compartilhar aqui com vocês um pensamento que eu tive. E eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre isso. Tem tudo a ver com essa mensagem de hoje. Você já ficou pensando, já parou para pensar? Acho que sim. O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Quem nunca se fez essa pergunta? Ou qual pai nunca escutou um filho perguntar isso para ele? Pai, e se Adão não tivesse pecado? Vai estudar ciências, menino. Bom, mas deixa eu te falar. Você sabia que a Bíblia nos diz nas entrelinhas o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Eu quero descortinar isso hoje aqui para você. Porque pelo contexto da Bíblia dá para a gente entender o que aconteceria. Porque se o homem não tivesse pecado, imagine, as coisas seguiriam o seu curso normal para que o propósito de Deus se cumprisse. Ok? E Deus revela esse propósito. Então, se você fizer a pergunta certa, você pode ter uma boa ideia do que teria acontecido na terra se não fosse a intervenção do pecado. Ok? Então você precisa entender o seguinte: o pecado não muda o propósito de Deus. Ele apenas leva Deus a traçar um plano para cumprir o propósito. Mas o propósito continua o mesmo. Desde o início, desde Gênesis, ok? E qual era o propósito? Gênesis 1:26. Deixa eu ler para você. Então disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Diga, domine. Ok, domine ele. Aí sobre tudo, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ok. O propósito de Deus para o homem é que ele crescesse, se multiplicasse e dominasse toda a terra. Ou seja, Deus queria que o homem administrasse toda a terra para a glória de Deus. Deixa eu ler um outro versículo interessante aqui para completar esse raciocínio. Salmo 115, 16. Ok? Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. O que Deus fez com a terra? Ele confiou a terra ao homem. Para quê? Para que ele dominasse para a glória de Deus. Quantos estão comigo aqui? Acompanha. Então Deus dá a terra ao homem para ele administrar. Então dessa forma, se você entende o propósito de Deus, e se você entende os princípios, como os princípios de administração funcionam na Bíblia, então nós podemos dizer que se o homem não tivesse pecado, ele ia avançar rumo ao cumprimento do propósito de Deus na terra, dominando e governando a terra debaixo da autoridade e da bênção de Deus. E isso ia transformar toda a terra em um grande jardim do Éden, em um grande paraíso. Então, o Éden, deixa eu colocar assim, foi o primeiro talento que Deus deu para Adão. Lembra da parábola dos talentos? O Éden foi o primeiro talento que Deus deu a Adão. Se ele tivesse administrado bem esse talento, Deus daria a ele mais. Deus aumentaria a sua capacidade de administrar, a ele e a sua descendência. E cada vez que ele melhorasse, Deus ampliaria as extensões desse jardim, levando Adão, Eva, a sua descendência, a dominar toda a terra, a domar a terra e a governá-la debaixo da bênção de Deus. Então, em suma, o homem seria, presta atenção nisso, um servo de Deus na terra, um trabalhador de Deus na terra, um servo na essência da sua palavra. Não é maravilhoso isso? Mas vai ficar melhor ainda. Porque eu vou te lembrar de algo que eu acabei de falar. O propósito não mudou. O propósito não mudou. O pecado não mudou o propósito. Então hoje, como igreja, nós lutamos nessa terra, como servos de Deus nessa terra e como embaixadores para estabelecer o reino de Deus. Ok? Mas por causa do pecado, hoje isso é um trabalho duro, uma guerra intensa. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É igual o Windows. O mundo perdeu o propósito. Satanás ganhou terreno no coração do homem por causa do pecado. Satanás ganha autoridade por causa do pecado e isso traz maldição sobre a terra. Então isso nos coloca numa guerra. E é por isso que nós precisamos da identidade do embaixador, para nós exercermos a autoridade restaurando a terra para Deus. E também é por isso que quando o homem volta ao propósito de Deus, a terra é sarada. Ele atrai a bênção. Lembra? Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Quem está entendendo isso? Está vendo como o pensamento fecha? Então, por causa do pecado, o homem perdeu não apenas o propósito, mas ele também perdeu a capacidade de ver e entender o propósito. Por quê? Porque o pecado causa cegueira e separa o homem de Deus. Então o mundo está corrompido. Mas escute, o propósito de Deus será cumprido. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E a Bíblia nos fala de como esse propósito vai se cumprir. E toda a história bíblica mostra o plano de Deus, uma trama de Deus para fazer com que esse propósito lá de Gênesis se cumpra. No final, o propósito de Deus vai se cumprir. E agora eu vou te levar para Apocalipse para mostrar isso. Vou te mostrar 2 textos, ok?
e você vai entender a importância da nossa identidade como servos dentro disso aqui. Primeiro, Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Ok? Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os... Não, peraí, antes de eu ler isso aqui, faz uma pausa aí. Aqui Deus está falando de todo o plano de Deus depois do pecado. Como que o homem perde a conexão com Deus, mas Jesus, através do sangue dele derramado na cruz, vem e compra todo mundo de volta. Esse agora é meu, toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação. Jesus comprou com o sangue dele. Para quê? Continua o versículo, agora sim. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Gênesis 1, 26. Eles vão dominar a terra de novo. O propósito é o mesmo. Qual é o propósito? O mesmo de Gênesis. Colocar o homem novamente no controle da terra. Confiar novamente a terra ao homem. Para quê? Para que ele a governe debaixo da direção de Deus. Então Deus vai novamente confiar a terra aos homens. Como ele fez, como nós lemos no Salmo 115 e como nós vimos em Gênesis. Deus vai levar o homem de volta para o projeto inicial, restaurando a sua identidade de servo no reino de Deus. Essa visão de Apocalipse 5, ela se cumpre, ela se materializa em Apocalipse 21. Quando Jesus volta com a igreja para estabelecer o seu reino milenar, definitivamente na terra. Vamos para lá? Isso aqui vai ficar muito bom. Apocalipse 21, de 1 a 4. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, frutos lógico, do governo de Deus. Pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existisse. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Pausa. Lembra que Jesus disse que ia construir uma morada para a gente? A nova Jerusalém, ela vai descer, ela vai vir para a terra. E João vê essa cidade descendo, Nova Jerusalém, ok? E você vai ver aqui que ela está preparada. Vamos continuar o versículo. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido, que é a igreja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Pausa. Lembra o que acontecia em Gênesis? Todos os dias, na viração do dia, o que acontecia? Deus vinha estar com o homem. Ok? E olha só o que está dizendo em Apocalipse, o que acontece? Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É isso que ia acontecer na terra se o homem não tivesse pecado. Isso é o cumprimento do propósito de Deus, que foi começado lá no Gênesis. Agora deixe-me te dizer algo que vai deixar você de cabelo em pé. Segura na cadeira aí, depois eu vou encerrar. Eu acredito que o destino final do homem é a terra, e não o céu, como muita gente pensa. Ai, aperta o cinto aí. Não desvia, não cai da fé, não se revolte. Isso é só eu pensando, tá bom? E eu não acho que nós vamos morar no céu. Nosso lugar é a terra. Nós vemos em Gênesis que Deus nos criou para a terra. E que Deus criou a terra para nós. Eu não creio que Deus mudou esse propósito. Então eu não vejo sentido em Deus nos tirar definitivamente da terra.
Eu acredito que a nossa eternidade será na terra, cumprindo o propósito de Gênesis, dominando, sujeitando a terra para a glória de Deus. Assim como em Gênesis, nós não vamos morar no céu. É Deus que vem morar com a gente. Deus vem para a terra. Essa é a restauração do propósito que nós vemos lá no livro de Gênesis. Bom, no milênio nós temos certeza que isso vai acontecer. Mas eu acredito que mesmo depois do milênio, nós vamos continuar aqui. Nós vamos viver aqui. Mas dessa vez não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nós vamos usufruir de um jardim do Éden eterno nessa terra, preparado por Deus para nós. Agora imagina só, se a vida já é boa, com tantos problemas, com tanta luta, com tanto luto, se a vida é boa, mesmo com tantas doenças, tanta dor, tanto sofrimento e tanta injustiça, imagine como será a vida sem todas essas coisas e principalmente sem a morte, porque nós já teremos um corpo glorificado. Isso não te deixa empolgado? Mas, quero te lembrar que isso é só uma teoria minha, tá? É eu pensando. Isso pode não ser o que vai acontecer, tá bom? No milênio nós temos certeza que isso vai acontecer, tá bom? É só eu acreditando, você não precisa cair da fé por causa disso. Você vê que tem fundamento, mas não é uma conclusão bíblica definitiva, porque Deus não fala na Bíblia o que vai acontecer depois do milênio, tá bom? Então eu posso estar errado no meu pensamento. Mas vamos voltar para o assunto original, ok? Por quê? Porque o importante de tudo isso é a gente perceber que quando nós analisamos a Bíblia por uma perspectiva completa de um livro fechado, nós vemos que o propósito de Deus envolve um reino, um rei e os seus trabalhadores, que somos nós. E que nós fomos criados por Deus para governar a terra no nome dele. Esse sempre foi o plano. Deus nos criou como servos do seu reino. Palavra boa essa, né, irmãos? Quem sabe identificar um bom ensino quando escuta um? Deixa eu ver. Sinceramente, eu fico tão empolgado com isso. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que a restauração do propósito original de Deus passa pela restauração da identidade do homem como servo de Deus na terra? Eu vou te dizer algo, meu irmão. Tudo que você vê pertence ao reino de Deus. Tudo à sua volta. Tudo que você vê nesse mundo pertence ao reino de Deus. Tudo. Por enquanto tem muita coisa estragada. Porque o pecado e a ação do diabo destrói tudo. Ok? Mas Deus vai consertar essa bagunça. E eu e você vamos fazer parte desse plano de transformação. Uou! Nós somos os cidadãos do reino dos céus. E isso é bom demais. Quantos podem dizer amém por isso? Então agora eu quero concluir fazendo aqui para vocês a correlação entre essas três identidades que eu ensinei para vocês. Tá bom? E eu já falei sobre o adorador, sobre o embaixador e falei sobre o servo. Rapidamente. Quero lembrar vocês que na semana passada eu ensinei para vocês. Nós subimos em autoridade, descemos em autoridade. E hoje eu estou dizendo para você, nós vivemos em serviço. Subimos em adoração, descemos em autoridade, vivemos em serviço. A adoração mantém a sua comunhão com Deus. A autoridade é para que você navegue no sobrenatural, para que você vença as suas guerras neste mundo contra o diabo, nas regiões celestiais. A autoridade, chave para ligar e desligar. Mas o serviço é para que você possa representar bem o reino de Deus nesse mundo. Porque é através do serviço que nós nos parecemos com o nosso rei. É o serviço que constrói pontes entre nós e os não crentes. O serviço constrói pontes, conexões com as pessoas.
Isso nos dá a oportunidade de compartilhar a nossa fé de uma maneira mais eficiente. É muito diferente, irmãos, quando você fala de Jesus para alguém que você já serviu e quando você fala de Jesus para alguém que você nunca viu. É muito diferente, ok? Porque as pessoas a quem você serve, elas se sentem na obrigação de te ouvir. E a sua pregação, ela se torna muito mais eficiente com essas pessoas a quem você serve. Por quê? Porque essas pessoas já conseguem identificar você como um servo. Isso está a um passo delas verem você como um representante de Deus. Então a adoração estabelece o trono de Deus no nosso coração. A autoridade estabelece o trono de Deus na terra. Mas o serviço apresenta Jesus para o mundo. Entendeu isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, deixe-me orar com você nessa